Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou comentar os números 2 e 3 de A Saga do Superman, essa coleção que está republicando na íntegra aí o Superman do John Byrne, né? Nesses números 2 e 3 nós temos o início das mensais. Por quê? A primeira coisa que o John Byrne fez quando assumiu o Superman foi escrever uma minissérie, a Man of Steel, o Homem de Aço. Essa minissérie saiu no volume 1 de A Saga do Superman, né? Aqui nós temos então, vamos dizer assim, a era Byrne começando nas revistas de linha do personagem, né? Que revistas são essas, né? São 3 revistas. 2 são escritas pelo John Byrne, né? E uma é escrita pelo Marv Wolfman, né? Nós temos aí Action Comics, né? Action Comics, Superman e The Adventures of Superman. E Action Comics e Superman são cuidadas pelo John Byrne, né? Já The Adventures of Superman é escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo Jerry Ordway. Nesses números aqui, né, esses números 2 e 3, nós temos os seguintes números. Né? Nós temos no número 2, 1 a 3 de Superman, Action Comics 584 e 585 e os números 424 e 425 de Adventures of Superman. Número 3, nós temos Action Comics 586 e 587, Superman 4 e 5 e The Adventures of Superman 426 a 428. Né? Bom, vamos lá. Né? Action Comics 1 e Superman 1 exploram as fraquezas do super-homem. Né? O John Byrne segue aí apresentando diversos elementos definidores e aqui ele vai explorar as fraquezas desse personagem. Né? Que fraquezas são essas? A Kryptonita e a mente. Né? Nós vemos aí um vilão, né? O Superman enfrentando um vilão, né? Que parece dar uma certa surra nele, né? Trabalho para ele. Né? Esse vilão é o Metalo, inclusive é esse vilão que explica para o Superman o que é a Kryptonita, fala sobre certo funcionamento dela, é aí que ele descobre. Né? E aqui nós temos, não vou dizer como, né, também um Superman derrotado. O Byrne, logo no seu número de estreia, ele faz questão de mostrar esse Superman com mais fragilidade, né? Contrastando com o Superman invencível anterior. Na segunda história, né, que é a história de Action Comics, a primeira história é de Superman, né, a revista abre com uma história de Superman. Na segunda história nós vemos aí um confronto entre o Superman e os Novos Titãs. Novos Titãs faziam um sucesso enorme na época. Assim, né? E o que nós temos aqui? Né? Nós temos a mente do Superman afetada, né? Fizeram algo com a sua mente, né? E o Byrne parece mostrar um Superman que não tem defesas sobre-humanas contra esse tipo de ataque. A história termina com um certo discurso, né, dando uma lição de moral, né? Mas é o seguinte, uma coisa que eu achei bem legal, principalmente nesse primeiro número de Superman, é o uso do Lex Luthor, assim, né, no desejo que ele tem de ser ele a vencer o Superman, e também o John Byrne segue querendo dar verossimilhança ao uso dos poderes do Superman. Tem uma hora que o Superman carrega todo um laboratório para o espaço, e aí o Superman diz, quando eu estou voando as coisas parecem mais leves. Ou seja, parece que ele projeta uma certa força, né? Quando eu ergo isso no solo, isso parece mais pesado que quando eu vou com isso. Então, o John Byrne está dando indicações sobre o funcionamento dos poderes do Superman. Né? Bom, seguindo, temos uma das histórias que eu mais gostei, né? Que está no Superman 2, que é uma história chamada Segredo Revelado. Né? Vou dar um spoiler aqui, não vou desenvolver a história, mas vou dar um spoiler. Essa é aquela trama, inclusive a capa revela um pouco isso, né? A capa já coloca, não falo que é um spoiler, mas já está na capa, né? Clark Kent e Superman. O Lex Luthor, ele descobre a identidade secreta do Superman através de um uso lá de um computador, né? Só que ele não aceita. Isso aqui eu fiquei lembrando muito do Descartes. Né? O Descartes, bom, um dos fundadores aí do pensamento moderno, ele dizia que a razão sempre é certa.
bom, pode estar errado aí, mas a razão, o erro não costuma estar na razão, o erro costuma estar na vontade. E aqui é bem isso, né? A razão, né, a razão fria e lógica de um computador revela quem é o Superman, mas a soberba do Lex Luthor, né, a soberba dele o impede de enxergar a verdade. Cara, muito legal essa história. E tá, a gente vê também o Luthor como portador da Kryptonita, assim, né? A gente pensa o seguinte, né? Agora ele possui poder para prostrar o Superman. E aí nós vemos o grande embate, né? O homem comum com poder, Superman é isso, inclusive é um homem que veio do interior, veio do campo, né? E alguém que é detentor do poder econômico e político. E o que é mostrado aqui é que alguém como Superman incomodaria muito alguém como Luthor, né? Porque é um desestabilizador da coisa, né? O Luthor se considera acima de todos e parece que alguém está acima dele. Aí vem Adventures of Superman, que é o título aí do Marv Wolfman com o Jerry Ordway, né? E nessa história aqui, em Adventures of Superman, também é desenvolvido o Luthor, mas agora em relação a Lois Lane, o esforço dele para deixá-la dependente. O Wolfman também vem apresentar alguns personagens, um deles é o professor Hamilton, tem a Cat Grant, que é uma repórter muito bonita, que vai trabalhar no... Eu ia falar no Clarim Diário, né? Olha só a cabeça de Homem-Aranha. Vai trabalhar no Planeta Diário, enfim, né? E, bom, depois disso vem Action Comics 585. Nós vemos um pouco a relação do Superman com a magia a partir de um crossover com o Vingador Fantasma. A edição termina com o começo de um arco em 3 partes, né, que vai passar pelas 3 revistas, que é um tie-in da minissérie Lendas. Nós vemos o Superman sendo levado até Apocalipse, e tendo aí um encontro com Darkseid, né, olha só, aqui, deixa eu mostrar para vocês, né? E, bom, ele vai para Apocalipse e é uma história que nós vamos ver um Superman aí como símbolo de uma revolução, como lacaio do Darkseid, né? E é uma história, assim, que, ao meu ver, ela é compacta demais para aquilo que ela buscou mostrar. Eu acho ela compacta demais, né? Acho inclusive que ficou aquém do que poderia ser. Mas tem muitas coisas bacanas aqui, né? Por exemplo, o jogo de esperança e desespero que o Darkseid promove com seu povo, né? Há também uma certa indicação de algo sexual aqui com o Superman, embora não consensual. O Burney vai trabalhando esse aspecto, né? E após o fim do crossover, né, nós temos uma história, né, que parece que mostrar um veterano enlouquecido do Vietnã. E o Superman tendo que lidar com isso, esse suposto veterano sendo utilizado como arma contra o Superman, né? Vemos também o Superman interferindo no Kurak, né, que é um país fictício aí da DC, está em Adventures of Superman, deixa eu mostrar para vocês, né. Vemos também o sequestro do filho do Perry White, ou seja, tanto o Wolfman quanto o Byrne estão trabalhando histórias que a gente pode chamar assim um pouco mais pé no chão, né. O Superman lidando com um empresário inescrupuloso, o Superman lidando com um conflito geopolítico, com o sequestro do filho de um amigo, né? E não histórias como Superman correndo até o fim dos tempos, né? Não é esse tipo de coisa. Parece que há um desejo de trazer temáticas mais próximas ao Superman da Era de Ouro, não déspotas alienígenas ou sei lá, invasões interdimensionais, embora isso possa acontecer também, né? Embora isso possa aparecer. O Byrne, principalmente, mais do que o Wolfman, mas o Wolfman também um pouco, né? Se faz questão de dizer toda hora que o Superman é humano, né? Essa humanidade do Superman é bem enfatizada, né? Temos aí uma outra história em Action Comics, deixa eu pegar aqui porque eu fui passando e acabei não seguindo tanto a ordem, né? Mas é uma história de Action Comics que mostra um encontro do Superman com Etrigan, ou com Etrigan. Vemos aí o Byrne mexendo com o legado do Kirby, né? Com os novos deuses, depois com Etrigan. Com Etrigan, isso aqui é uma história que vai envolver certa viagem no tempo. Action Comics é uma revista que parece que ficou de team-ups, né, do Superman, sempre com outro
personagem. Vamos lá, deixa eu ver. E aí, a última história da edição, que é essa daqui, né? Que é uma história na qual o Superman vai ter que lidar com o que parece ter sido uma invasão alienígena que ocorreu na aurora da humanidade. Isso tudo ligado a uma escavação arqueológica, na qual a Lois Lane está fazendo uma reportagem. Assim. E aqui o relacionamento do Clark com a Lois é mostrado, né? Um pouco a rivalidade deles, o quanto que o Clark já gosta da Lois. Enfim, eu sigo gostando bastante, né? Eu sigo gostando bastante, assim, né? E eu percebo, assim, o intuito de ir reformulando aos poucos, né? De edição após edição, inserindo elementos. Aquela edição, o Byrne quer trabalhar um aspecto desse novo Superman, né? No geral, são, às vezes, várias histórias, assim, que são one-shots, arcos curtos e autocontidos, mas formando um todo. Gostei bastante do trabalho do Wolfman com Jerry Ordway, tanto quanto eu estou gostando do trabalho do Byrne, né? Eu sigo achando, né, a saga do Superman um dos grandes lançamentos desse ano de 2021, né? Bom, espero aí continuar comentando o número 4, número 5, número 4 pelo visto já saiu, né? Não tem aqui em casa, pelo visto já saiu. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar, aquilo tudo que você já sabe, né? Comenta se gosta dessa fase, se não gosta dessa fase. Põe aí. Lembrar do link da Amazon que está na descrição, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você usar esse link ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Já tanto o link geral quanto o link para a saga do Superman, quanto o link para a saga do Superman que também é vendido lá na Amazon, tá? É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.